7 segredos sobre quem foi Jesus Cristo. Nesse vídeo falaremos os 7 segredos sobre quem foi Jesus Cristo segundo a Bíblia. Mas antes inscreva-se no canal para que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo. Vamos aumentar nossa união, meus irmãos. E não deixe de curtir o vídeo, isso é muito importante para que o canal cresça cada vez mais. Então vamos para o vídeo, e conhecer mais sobre Jesus. Muitas pessoas falam sobre Jesus, porém realmente não sabem sua origem anterior ao seu nascimento, e nesse vídeo vamos falar tudo o que você precisa saber sobre Cristo. Primeiro, as profecias acerca de Jesus. Ao longo do Antigo Testamento, podemos encontrar muitas profecias sobre Jesus, o Messias que estava por vir. Não eram apenas as profecias diretas que apontavam para ele, mas também os salmos, símbolos, pactos e até mesmo as palavras de repreensão e castigo. De uma forma ou de outra, todos esses elementos apontavam para a pessoa e obra de Cristo. As profecias messiânicas mais conhecidas sobre a identidade de Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. Ele profetizou sobre o nascimento do Messias por uma virgem e sobre sua obra redentora, Isaías 7 versículo 14 a 53. Segundo o nascimento de Jesus. Segundo as Escrituras Sagradas, Jesus nasceu em Belém, na cidade onde o rei Davi havia nascido. Essa profecia foi feita pelo profeta Miqueias, conforme descrito em Miqueias 5 versículo 2 e posteriormente confirmada nos relatos bíblicos de Mateus 2 versículo 1 ao 12. A mãe de Jesus foi Maria, uma jovem virgem de Nazaré que concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo, como mencionado em Lucas 1 versículo 35. No entanto, quando chegaram em Belém, não havia vaga na estalagem para a família, e por isso Jesus nasceu em um estábulo, de acordo com Lucas 2 versículo 1 a 5. Embora os relatos bíblicos forneçam poucas informações sobre a infância e juventude de Jesus, há um episódio marcante descrito na Bíblia quando ele tinha apenas 12 anos. Naquele momento, José e Maria o encontraram entre os doutores no templo. Além disso, o texto bíblico informa que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens durante a infância, como mencionado em Lucas 2 versículo 49 ao 52. Terceiro, o ministério terreno de Jesus. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de sua cidade natal, Nazaré, para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Mateus 3, 13, 17. Em seguida, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia para ser tentado por Satanás, Mateus 4 versículo 1 e 2. O relato da tentação de Jesus é significativo porque contrasta com a queda de Adão e Eva na história do Gênesis. Enquanto Adão e Eva cederam à tentação e pecaram, Jesus resistiu a todas as tentações e permaneceu sem pecado, Hebreus 4 versículo 15. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus retornou a Galiléia, onde iniciou seu ministério público. Ele escolheu 12 discípulos para acompanhá-lo em sua missão e começou a pregar as boas novas do reino de Deus por toda parte, Mateus 4 versículo 17 ao 25. Durante seu ministério, Jesus realizou muitos milagres notáveis, curando os doentes, expulsando demônios, acalmando tempestades, multiplicando o alimento e até mesmo ressuscitando os mortos. Essas obras maravilhosas demonstravam o poder absoluto de Jesus sobre todas as coisas e atestavam sua divindade. Eu lhe digo, meu filho, levante-se. Pegue a sua maca e vá para casa. De fato, o Evangelho de João afirma que há muitos outros milagres que não foram registrados nos Evangelhos, João 21 versículo 25. O próximo capítulo é uma das partes mais importantes de todo o vídeo e o final dele é muito importante, e além disso deixei uma grande surpresa no final desse vídeo, não perca essa oportunidade. Quarto, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. A última semana da vida de Jesus foi marcada por acontecimentos importantes. Ele entrou triunfante em Jerusalém, onde muitos o saudaram como rei, acreditando que ele era o Messias, Mateus 21 versículo 1 ao 11. Logo depois, Jesus purificou o templo, expulsando os cambistas e os que vendiam animais para sacrifício, Mateus 21 versículo 12 ao 16. Ele também fez um discurso escatológico, em que falou sobre a destruição de Jerusalém e do fim dos tempos, Mateus 24 e 25. E, na noite em que celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituiu a ceia do Senhor, Mateus 26 versículo 26 ao 30. Mas, infelizmente, Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e preso. Ele foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado num lugar chamado Calvário, Mateus 27 versículo 32 ao 44. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos, e em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, João 19 versículo 19.
Para cumprir as escrituras, um soldado ainda o transpassou com uma lança, furando o lado de seu corpo. João 19 versículo 31 ao 37. Depois, Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Mateus 27 versículo 57 ao 61. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu ao céu, onde está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa de que um dia voltará. Atos 1 versículo 9 ao 11. A ressurreição de Jesus é a base da fé cristã e representa a vitória sobre a morte e o pecado. Quinto, quem realmente é Jesus Cristo? A questão sobre a identidade de Jesus é antiga e já era debatida na época em que ele vivia. Em um determinado momento, Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas diziam a respeito de quem ele era. A resposta dos discípulos indicava que as pessoas o viam como um homem notável, como João Batista, Elias ou Jeremias. No entanto, Pedro foi o único que respondeu corretamente, declarando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta revela a verdadeira identidade de Jesus e sua importância como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A partir dessa resposta, a compreensão sobre a natureza de Jesus como divina e humana se desenvolveu ao longo da história do cristianismo. Nós estamos quase no final do vídeo, já vimos muita coisa a respeito do nosso Senhor, mas fique atento porque o melhor está por vir. Aproveite e curta o vídeo, caso não tenha feito ainda. Sexto, Jesus Cristo é Deus. O Evangelho de João nos mostra claramente a divindade de Jesus. Logo em suas primeiras palavras, João afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Essa verdade é reiterada em todo o Novo Testamento, onde Jesus é chamado de imagem do Deus invisível e plenitude da divindade. 2 Coríntios 4 versículo 4, Colossenses 1, versículo 15 ao 19, e capítulo 2 versículos 9. Jesus possui atributos divinos, como o poder de criar e perdoar pecados, assim como receber adoração. Mateus 28 versículo 18, Hebreus 1 versículo 3, Apocalipse 2 versículos 23, Colossenses 3 versículo 13, Hebreus 1 versículo 6. Ele também é designado com os mesmos nomes e títulos que Jeová recebe no Antigo Testamento, evidenciando a igualdade entre ele e Deus. Isaías 44 versículo 6, Apocalipse 1, versículo 17. Tudo o que existe foi criado por Jesus e para ele. Colossenses 1 versículo 16, o que demonstra a magnitude de sua divindade. Ele próprio afirmou, eu e o Pai somos um, João 10 versículo 30, mostrando claramente sua unidade com Deus. Dessa forma, fica evidente que a pergunta sobre a divindade de Jesus não é nova, mas uma questão que tem sido discutida desde sua época e que encontra respaldo nas Escrituras. Sétimo, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. A Bíblia é clara em afirmar que Jesus Cristo é Deus, mas também é suficientemente clara em afirmar a humanidade de Jesus. Em João 1 versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o que significa que Jesus era totalmente humano e totalmente Deus. Qualquer ensinamento que negue essa verdade não é o verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, confirma a humanidade de Jesus ao se referir a ele como Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2 versículo 5. Isso significa que Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como seres humanos, experimentamos. Ele sofreu, teve vontades, foi privado, sentiu dor, fome, cansaço e fraquezas. Lucas 23 versículo 46, João 4 versículo 6 a 7, 6 versículo 38, e capítulo 12 versículo 27. No entanto, diferentemente de nós, ele nunca pecou. Portanto, a Bíblia afirma claramente que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Essa verdade é fundamental para a compreensão do Evangelho e deve ser mantida e ensinada em todas as igrejas cristãs. A grande conclusão é, Jesus Cristo é o Salvador. A morte e ressurreição de Jesus é considerada o ápice do plano divino da redenção, um plano idealizado por Deus desde a eternidade, antes mesmo da fundação do mundo, conforme 1 Pedro 1 versículo 19 e 20. É nesse momento que podemos entender a importância de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem. Sendo humano, ele poderia morrer na cruz, mas sendo Deus, ele foi capaz de satisfazer a justiça divina e redimir o seu povo. Na cruz, Jesus Cristo, Deus e homem, realizou o que ninguém mais seria capaz de fazer. Portanto, a obra de Jesus é muito mais do que um exemplo a ser seguido e vai além de um ato heróico. Ao ser questionado sobre quem é Jesus Cristo, a resposta só pode ser uma: ele é o Emanuel, Deus conosco. A sua obra é grandiosa e ultrapassa qualquer capacidade humana. Mesmo sendo Deus, ele se tornou maldito em nosso lugar e morreu na cruz para reconciliar a humanidade com Deus. Por isso, é impossível falar de Jesus sem lembrar que ele tomou o lugar dos pecadores e recebeu o castigo que era destinado a eles, a fim de que fosse possível a reconciliação com Deus.
Ufa, como foi bom ter você aqui, meu irmão. Saiba que esse projeto foi feito a pedido de Deus pensando em você. Ele sabe que no momento certo isso chegará a você. E como disse, tem uma surpresa na descrição para quem gosta de estudar a palavra de Deus assim como eu. Deus espera você assim como você está, entregue-se a Ele hoje mesmo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.